O planeta Terra é mais do que um lar. É um milagre cósmico, um ponto azul onde a vida desafiou o vazio. Neste vídeo, começamos nossa jornada pelo Sistema Solar explorando o mais extraordinário de todos os mundos, o nosso. Imagine o universo como uma vastidão escura, silenciosa e gélida. Em meio a essa imensidão, um pequeno ponto azul orbita uma estrela mediana, a 150 milhões de quilômetros de distância. À primeira vista, é apenas mais um planeta entre bilhões. Mas, ao se aproximar, o que se revela é extraordinário. A Terra, o único lugar conhecido em todo o cosmos onde a vida floresceu. Com uma idade estimada de 4,54 bilhões de anos, a Terra é uma veterana cósmica. Seu nascimento foi forjado no fogo e no impacto. Fragmentos de poeira estelar se fundiram sob a gravidade, colidiram violentamente, derreteram-se em magma incandescente e deram origem a um planeta jovem, inóspito e em constante ebulição. Não havia ar, não havia mares, não havia vida, apenas rocha líquida e tempestades de meteoros. Mas a Terra se transformou. Ao longo de milhões de anos, ela se resfriou. A crosta se solidificou. Os vulcões libertaram gases que formaram uma atmosfera primitiva. E então, num ato quase mágico, a água apareceu, talvez trazida por cometas, talvez formada internamente. Choveu durante séculos, e os primeiros oceanos tomaram forma. A Terra passou de um inferno escaldante a um mundo azul. Hoje, a Terra é um equilíbrio dinâmico de forças. No núcleo, um coração de ferro e níquel gira em rotação contínua, gerando um campo magnético poderoso que protege o planeta dos ventos solares, partículas carregadas que, sem essa proteção, varreriam a atmosfera. Essa barreira invisível é vital. É o escudo da vida. A superfície terrestre, por sua vez, está em constante movimento. A crosta não é um manto sólido, mas um mosaico de placas tectônicas que se chocam, deslizam e se afastam lentamente. São elas que moldam montanhas, abrem vales, provocam terremotos e alimentam vulcões. Esse processo, chamado tectônica de placas, é uma das razões pelas quais a Terra é tão ativa geologicamente e tão diversa em suas paisagens. A atmosfera, composta principalmente de nitrogênio e oxigênio, é uma fina camada gasosa que envolve o planeta. É nela que ocorrem os fenômenos meteorológicos, é dela que respiramos, e é ela que regula a temperatura da superfície. Sem essa cobertura, a Terra seria tão fria quanto Plutão durante a noite e tão quente quanto Mercúrio durante o dia. É uma camada frágil, mas essencial. Cobrindo mais de 70% da superfície, os oceanos são os pulmões líquidos do planeta. Eles absorvem carbono, geram oxigênio através do fitoplâncton e regulam o clima global. As correntes oceânicas distribuem calor entre os hemisférios, influenciam ventos, tempestades e até mesmo o destino das civilizações. A água não é apenas um recurso. É o sangue que corre nas veias da Terra. Mas o que realmente diferencia a Terra de qualquer outro mundo é a vida. De formas microscópicas a gigantes continentais, a vida está por toda parte. Nas florestas, nos desertos, nos polos, nas profundezas dos mares. Ela se adapta, resiste, transforma. A biosfera terrestre é um ecossistema interconectado, onde cada forma de vida influencia as outras. É um ciclo delicado, construído ao longo de bilhões de anos. O ser humano, surgido há pouco mais de 300 mil anos, é um fenômeno recente na escala geológica. E, ainda assim, somos talvez a espécie mais impactante que já habitou a Terra. Conquistamos todos os continentes, alteramos rios, erguemos cidades, voamos, mergulhamos e agora olhamos para as estrelas. Somos o único animal que busca entender a origem de tudo, inclusive de nós mesmos. Mas essa consciência vem com um preço. As ações humanas têm acelerado mudanças climáticas, extinguido espécies, desmatado florestas e poluído oceanos. A Terra, resiliente, já passou por extinções em massa, glaciações e colisões cósmicas. Mas nunca havia enfrentado algo como o impacto da humanidade. Mesmo assim, a Terra continua girando. Um giro completo a cada 24 horas. Uma órbita ao redor do Sol a cada 365 dias. Uma dança perfeita, silenciosa, constante. É uma nave espacial natural, levando bilhões de passageiros por uma jornada infinita através do universo. A Terra não é apenas nosso lar. Ela é nossa origem, nosso sustento e, até onde sabemos, nossa única chance. Cada árvore, cada rio, cada montanha e cada ser vivo compõem uma sinfonia de existência única. E se há algo que o cosmos nos ensina, é que nada disso é garantido. Tudo é precioso.
Tudo é raro. Tudo é finito. Ao observarmos a Terra do espaço, vemos uma esfera azul frágil flutuando no escuro. Sem fronteiras, sem bandeiras, sem divisões. Apenas um planeta. Um mundo. Um milagre. A Terra havia se acalmado. Após eras de fogo e tempestades cósmicas, o planeta azul passou a respirar mais suavemente. Os mares cobriam a maior parte de sua superfície e o céu, embora ainda denso de gases primitivos, começava a se estabilizar. Mas havia algo que ainda não existia, algo que, no silêncio do tempo, mudaria tudo: a vida. Não havia árvores, animais ou sequer bactérias. Apenas oceanos rasos banhados por relâmpagos incessantes, mares cheios de elementos químicos vindos das profundezas e da poeira estelar. E foi neste cenário, aparentemente estéril, mas quimicamente fértil, que o improvável aconteceu. Moléculas começaram a se organizar. Compostos simples se agruparam em estruturas mais complexas, formando os blocos fundamentais da vida: aminoácidos, proteínas, lipídios, ácidos nucleicos. Tudo isso sem direção, sem propósito, guiado apenas pela física, pela química e pelo tempo. Em algum momento entre 3,8 e 4 bilhões de anos atrás, uma dessas estruturas ganhou uma habilidade única: a de se replicar. Foi o nascimento da vida. A primeira célula, se é que podemos chamá-la assim, era incrivelmente simples. Mas nela residia um poder até então inexistente no universo conhecido: o poder de copiar-se, de persistir, de evoluir. A vida não começou com um estrondo, mas com uma repetição, uma dança molecular silenciosa que se espalhou pelas águas mornas dos oceanos primitivos. Esses primeiros organismos eram procariontes, seres unicelulares sem núcleo. Extremamente resistentes, eles sobreviviam em condições extremas, como fontes termais ferventes e ambientes ricos em enxofre e metano. Eram os extremófilos, ancestrais de todas as formas de vida que viriam depois. Alimentavam-se de reações químicas inorgânicas, num processo chamado quimiossíntese, e viveram sozinhos por quase 1 bilhão de anos. Mas a vida, por sua natureza, transforma. E em algum ponto dessa longa jornada, surgiu um grupo de seres capazes de realizar algo revolucionário: fotossíntese. Organismos como as cianobactérias começaram a usar a luz do sol para converter dióxido de carbono e água em energia, liberando oxigênio como subproduto. No início, esse oxigênio era tóxico para a maior parte da vida. Mas ele começou a se acumular na atmosfera e, com o tempo, alterou profundamente o planeta. O grande evento de oxigenação, ocorrido há cerca de 2,4 bilhões de anos, foi uma catástrofe para muitos micro-organismos e, ao mesmo tempo, uma bênção evolutiva. O oxigênio abriu caminho para novas formas de metabolismo, mais eficientes, e para uma explosão de possibilidades. As células começaram a se especializar. Algumas desenvolveram compartimentos internos, surgindo assim os eucariontes, células com núcleo. Elas englobaram outras células menores, numa simbiose engenhosa que daria origem às mitocôndrias e aos cloroplastos. A vida se tornava cada vez mais complexa, preparando-se para um próximo salto evolutivo. Há cerca de 1,2 bilhão de anos, algo ainda mais extraordinário aconteceu. Células começaram a se agrupar de forma cooperativa, formando os primeiros organismos multicelulares. A individualidade deu lugar à coletividade. Cada célula passou a cumprir uma função específica: mover, defender, digerir, pensar. Era o início da biologia como conhecemos hoje. Enquanto isso, o planeta também mudava. As placas tectônicas remodelavam os continentes, as erupções moldavam o relevo, os mares subiam e desciam, criando habitats diversos. A Terra se tornava um laboratório vivo, onde a seleção natural testava incontáveis formas e estratégias de sobrevivência. Durante a chamada explosão cambriana, há cerca de 540 milhões de anos, a vida explodiu em diversidade. Criaturas com exoesqueletos, olhos rudimentares, nadadeiras, patas, conchas, uma sinfonia de formas preenchia os oceanos. A partir daí, o mundo biológico nunca mais seria o mesmo. É quase impossível compreender a vastidão do tempo que separa esse momento dos dias atuais. Mas tudo que existe, árvores, insetos, dinossauros, seres humanos, descende dessa linha contínua de sucessos evolutivos. Cada respiração que você dá carrega a assinatura desse passado profundo. Cada célula em seu corpo é herdeira direta dessas primeiras centelhas. A origem da vida na Terra não foi um evento isolado. Foi um processo longo, cumulativo, misterioso. Um milagre estatístico que, ainda hoje, intriga cientistas e filósofos.
Como algo tão simples se tornou tão complexo? Como a matéria inerte aprendeu a sentir, a pensar, a se questionar? Talvez nunca saibamos todas as respostas. Mas há algo inegável: a vida na Terra não foi um acidente banal. Foi uma dança cósmica de elementos, forças e tempo, uma obra-prima da natureza esculpida ao longo de bilhões de anos. E tudo começou com uma centelha silenciosa, perdida em um oceano primordial. A Terra tornou-se um mundo habitado. E, com isso, tornou-se única. A Terra agora respirava de outra forma. Os oceanos fervilhavam de vida, e os continentes começavam a florescer com verde. As florestas primitivas, formadas por musgos gigantes e samambaias colossais, se espalhavam por vastas planícies. Era o tempo da transição. Do mar para a terra. Do simples para o incrivelmente complexo. Após a explosão cambriana, há cerca de 540 milhões de anos, os seres vivos começaram a conquistar os ambientes terrestres. Primeiro vieram os invertebrados, artrópodes adaptados para viver fora d'água. Depois, os vertebrados ousaram sair dos rios e lagos, e com o tempo, transformaram suas nadadeiras em patas, suas guelras em pulmões, e suas vulnerabilidades em estratégias de dominação. Assim nasceu uma nova era, a Era Paleozoica, marcada pela expansão da vida sobre a terra firme. Insetos alados cruzavam os céus primevos, anfíbios se escondiam nas margens lamacentas dos lagos, e répteis primitivos começavam a ensaiar uma dominação que duraria milhões de anos. Mas a natureza, como sempre, não dá nada sem custo. Ao final do Permiano, cerca de 252 milhões de anos atrás, ocorreu a maior extinção em massa da história, a Grande Morte. Mais de 90% das espécies desapareceram. O planeta foi coberto por gases tóxicos, as temperaturas subiram abruptamente e os oceanos ficaram acidificados. Era como se a Terra estivesse sendo resetada. Um novo começo. E desse silêncio evolutivo emergiriam os senhores definitivos do planeta por quase 200 milhões de anos, os dinossauros. Com a chegada da Era Mesozoica, a vida retomou seu ímpeto. E o planeta parecia pronto para algo grandioso. Os dinossauros surgiram de forma discreta, mas logo se tornaram colossais. Dominaram os ecossistemas com uma variedade impressionante. Carnívoros temíveis como o Tyrannosaurus rex, herbívoros maciços como o Brachiosaurus, predadores velozes como o Velociraptor, e criaturas aladas como o Pteranodon. Durante o Jurássico e o Cretáceo, a Terra era um paraíso pré-histórico. As florestas tropicais cobriam os continentes fragmentados, o clima era quente, os polos não tinham gelo e os mares tropicais avançavam sobre as terras. Os continentes que conhecemos hoje ainda estavam se separando, mas as formas da América do Sul, África e Ásia já começavam a se delinear. E não eram apenas os dinossauros que viviam nessa era. Os mares eram dominados por répteis marinhos colossais, como mosasauros, enquanto os céus eram cruzados por criaturas voadoras com asas membranosas e olhos caçadores. Plantas com flores começavam a surgir, atraindo insetos polinizadores. Pequenos mamíferos, ainda tímidos e noturnos, sobreviviam nas sombras, esperando sua chance. Mas nenhuma era eterna. Há cerca de 66 milhões de anos, um corpo celeste com cerca de 10 quilômetros de diâmetro colidiu com a Terra na região onde hoje é a Península de Yucatán, no México. O impacto foi devastador. A energia liberada foi bilhões de vezes maior que a da bomba atômica. Uma nuvem de poeira cobriu o céu. Incêndios globais, tsunamis e escuridão por meses a fio. A fotossíntese cessou. As cadeias alimentares ruíram. E os gigantes caíram. Foi o fim dos dinossauros. Mas, ironicamente, também foi um recomeço. Com os predadores e dominadores extintos, os pequenos mamíferos finalmente saíram das sombras. Eles se adaptaram, se diversificaram e ocuparam os nichos vazios deixados pelos antigos reis. Era o prelúdio de uma nova era, a Era Cenozoica, a Era dos Mamíferos. E, eventualmente, a Era do Ser Humano. Mas os dinossauros não desapareceram completamente. Eles deixaram descendentes vivos, as aves. Cada pardal que voa, cada águia que plana, cada corvo que observa, todos são herdeiros de um passado jurássico. A Terra nunca se esquece completamente de seus antigos reis. Ela os reinventa. Ao observarmos hoje os fósseis incrustados nas rochas, conseguimos ler as páginas de uma história escrita com ossos, cinzas e tempo. Cada esqueleto é uma mensagem do passado. Um lembrete de que tudo que nasce, um dia morre, e tudo que morre, transforma o mundo ao seu redor. A Terra já viveu muitos mundos antes do nosso.
já foi dominada por trilobitas, por florestas de samambaias gigantes, por répteis marinhos, por monstros alados. Já foi quente como Vênus e fria como Marte. E continuará mudando muito depois de nós. Essa é a beleza da Terra, sua capacidade infinita de se reinventar. O reinado dos dinossauros foi um capítulo longo, magnífico e brutal. Um tempo em que a Terra rugia, pisava forte e respirava fundo entre colossos. Mas também foi um tempo que preparou o planeta para nós. Para que, um dia, pudéssemos contar sua história. E cada passo que damos hoje sobre o solo é um passo sobre esse passado. A Terra havia sido palco de gigantes. De oceanos primordiais, erupções colossais, formas de vida alienígenas aos nossos olhos. Durante bilhões de anos, ela girou em silêncio, construindo seu próprio equilíbrio, esculpindo montanhas, derrubando florestas, criando e destruindo espécies como quem escreve e rasga páginas de um livro eterno. Mas há cerca de 300 mil anos, algo novo emergiu. Algo pequeno, frágil, mas radicalmente diferente, nós. O Homo sapiens não nasceu rei. Nascemos como presas, não como predadores. Vivíamos entre feras maiores, num mundo hostil, onde cada árvore podia esconder um perigo e cada noite podia ser a última. Mas havia algo em nós, uma centelha rara. Uma mente que não apenas reagia, mas imaginava. Não éramos os mais fortes, nem os mais rápidos, mas éramos os mais curiosos. Essa curiosidade nos moveu. De pequenos grupos nas savanas africanas, migramos, caçamos, nos espalhamos por florestas, desertos, ilhas e montanhas. Adaptamos nossa pele ao clima, nossa cultura ao ambiente, nossas ferramentas às necessidades. Criamos linguagem, mitos, rituais. Aprendemos a domesticar o fogo e, com ele, iluminamos as cavernas e afastamos os predadores. Mas, mais importante, acendemos o símbolo do que viríamos a ser, os transformadores da Terra. Vieram as primeiras aldeias, depois as cidades. Erguemos paredes, templos, pirâmides. Inventamos a escrita para lembrar, a matemática para contar, a arte para sentir. Desenvolvemos a agricultura, criamos sociedades, construímos impérios. Em poucos milênios, um piscar de olhos no tempo geológico, passamos de andarilhos da savana a arquitetos de civilizações. Mas com a ascensão veio a divisão. A mesma mente que construiu pontes também criou fronteiras. A mesma inteligência que moldou ferramentas também forjou armas. O Homo sapiens começou a alterar não apenas a si mesmo, mas o próprio planeta. E a Terra sentiu. Desviamos rios, derrubamos florestas inteiras, drenamos pântanos, ergueram-se cidades com milhões de habitantes. A agricultura intensiva modificou ecossistemas, e a industrialização lançou fumaça aos céus. Criamos estradas onde antes havia trilhas de animais. Mudamos o curso dos ventos com edifícios. Iluminamos a noite, modificamos o solo, a água, o ar. Hoje, a presença humana é tão profunda que os cientistas discutem se entramos em uma nova era geológica, o Antropoceno, a era dos humanos. Nunca antes uma única espécie teve tanto impacto sobre o planeta. Estamos alterando o clima, os ciclos naturais, a biodiversidade. Estamos extinguindo espécies a uma velocidade 1000 vezes maior que a natural. Estamos aquecendo a atmosfera, acidificando os oceanos, derretendo geleiras milenares. Mas o Homo sapiens também olha para o céu. Em meio à poluição e aos conflitos, há um anseio que permanece, o desejo de entender, de explorar, de proteger. Lançamos telescópios ao espaço, sondas a outros planetas e enviamos mensagens interestelares. Fotografamos nossa casa do lado de fora. O pálido ponto azul de Carl Sagan nos mostrou que, na imensidão do universo, a Terra é tudo o que temos, tudo o que amamos, tudo o que somos. Somos ao mesmo tempo o ápice da evolução e sua ameaça. Criamos vacinas, mas também criamos armas nucleares. Estudamos as estrelas, mas esquecemos o solo sob nossos pés. A civilização moderna trouxe conforto, ciência, arte e tecnologia, mas também trouxe desigualdade, destruição e alienação. Agora, estamos diante de uma escolha. Podemos continuar expandindo, consumindo, destruindo, ou podemos finalmente entender que somos parte de um organismo maior. Que o planeta não é um recurso a ser explorado, mas uma casa a ser cuidada. Que o futuro depende não apenas da tecnologia, mas da sabedoria, da empatia, da reconexão. A Terra é um milagre que aconteceu uma vez.
Um planeta onde rochas aprenderam a cantar, onde átomos aprenderam a amar, onde poeira estelar virou consciência. É aqui que os oceanos contam histórias aos continentes. É aqui que cada folha, cada animal, cada ser humano é parte de um todo maior. Olhar para a Terra é olhar para um espelho. Somos feitos do mesmo carbono, ferro e água que compõem as estrelas e os oceanos. Somos Terra, andando, falando, criando. E, por mais que sonhemos com Marte, com galáxias distantes, com a colonização do espaço, ainda somos filhos deste planeta. Ainda dependemos dele. Ainda respiramos o seu ar, bebemos da sua água, colhemos da sua terra. Nosso destino está entrelaçado ao dela. E talvez, ao reconhecermos isso, possamos escrever um novo capítulo. Um capítulo em que o Homo sapiens não seja o destruidor do mundo, mas seu guardião. Um capítulo em que a ciência ande de mãos dadas com a sabedoria e o progresso com o respeito. Um capítulo em que, pela primeira vez, tenhamos não apenas conhecimento, mas consciência. Porque a Terra não precisa de nós. Mas nós, definitivamente, precisamos dela. Esse foi mais um capítulo do nosso especial sobre os planetas do Sistema Solar. Hoje, exploramos as maravilhas e os mistérios do planeta Terra, nosso lar azul em meio ao vazio cósmico. Mas essa jornada está só começando. Todo sábado, um novo planeta. Cada um com sua história única, suas belezas ocultas e segredos que desafiam nossa imaginação. Se você gostou dessa viagem, não esqueça de curtir o vídeo, se inscrever no canal e compartilhar com quem ama os mistérios do universo. Nos vemos no próximo sábado, em mais uma jornada pelo cosmos. Até lá, continue olhando para as estrelas.